Olá, aqui é o professor Luiz de Química para uma aula sobre questões de vestibulares, né? A gente vai resolver questões de vestibulares com temas, com assuntos referentes ao terceiro ano do ensino médio. Então a gente vai relembrar alguns assuntos que a gente estudou durante o ano letivo, tá? Para você que vai fazer vestibular seriado e para você que vai fazer a prova do Enem. Nessa questão aqui cobrada em um vestibular, ele dá um enunciado aqui, fala sobre o vazamento de petróleo. Né? Ele fala aqui que o petróleo ocorreu um vazamento de petróleo que se espalhou por 9 estados do Nordeste. O poluente foi identificado em uma faixa de 2.000 quilômetros da costa brasileira. O governo federal afirma que análises foram apontadas ser petróleo de origem e tipo não produzido no Brasil. Falou aqui. A análise feita pela Marinha e pela Petrobras apontou que a substância é petróleo cru, ou seja, não se origina de nenhum derivado de óleo, conforme o órgão. A substância é o hidrocarboneto, conhecido como PIX, e é a mesma em todos os pontos analisados. Quanto ao petróleo, é correto afirmar. Ele dá um contexto e pergunta sobre petróleo, né? Então, a letra A. Contém o benzeno, hidrocarboneto, que é tóxico, altamente irritante e possui um cheiro forte característico. É um material um pouco viscoso, mais denso que a água, formado pela mistura de ésteres. É miscível com a água, o que dificulta sua separação em caso de acidente. É um combustível renovável, não gerador de efeito estufa e que não tem sua origem de matéria-prima fóssil. Contém etanol, composto orgânico inflamável utilizado como combustível. É uma questão muito simples, né? Para você que não estudou esse assunto, petróleo, quando você lê, você entende aqui algumas e consegue analisar algumas alternativas e verificar qual alternativa não é a resposta. Então, a gente pode eliminar algumas aqui, como por exemplo dizer que o petróleo ele é um material renovável, né? Ele é um combustível não renovável. Então, isso aqui deixou a questão errada, né? Ele é causador do efeito estufa, que tudo é o contrário, né? E não é formado pelo fósseis, né? Outra alternativa que você não deveria responder é a letra C, né? É miscível com a água, não. Petróleo ele não se mistura com a água, não é miscível com a água, né? E a gente pode dizer ainda também que na letra B ele fala que ele é mais denso que a água, né? Formado pela mistura de ésteres. Você não precisaria saber que é formado por ésteres, que não é, né? Ele é menos denso que a água, né? Se ele fosse mais denso, ele iria afundar, mas ele fica na superfície da água. Então a água é mais densa do que o petróleo. Contém etanol, também está errado. O etanol não é originado do petróleo. E sobrou apenas a letra A, né? Que ele fala que contém benzeno, isso é correto, que é tóxico e atualmente que é justamente o problema causado por esse derramamento de petróleo na costa brasileira. Então, o petróleo, relembrando o conteúdo, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, então não tem álcool aqui, então por isso que a letra está errada. Hidrocarbonetos, e a gente tem os alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos e aromáticos. Dentro desses aromáticos, a gente tem o benzeno, né, que é a estrutura que a gente já estudou, que é um composto cíclico formado por alternância de duplas ligações. O petróleo tem o benzeno, que a gente já falou, que é o tema da questão, que pode trazer risco à vida das pessoas, né? Compostos encontrados no óleo, combustível, são voláteis e podem ser inalados durante o manuseio de resíduos sem produção correta. O benzeno está intimamente ligado aos processos de produção, refinamento, transporte e armazenamento de petróleo. Por esse motivo, a população que mora ao redor de indústrias petroquímicas estão mais expostas ao benzeno pela poluição do ar. Também pelo fato de ser encontrado na gasolina, derivada do petróleo, o benzeno é lançado na atmosfera por veículos automotores. Portanto, quanto maior a utilização dos veículos de combustão interna, maior a liberação de benzeno na atmosfera. O benzeno tem essa estrutura aqui, ó, ele pode ser representada como um anel aromático, com uma alternância de dupla ligação, ou por meio dessa estrutura aqui, que é a sua fórmula estrutural. É um composto cancerígeno,
que se você for exposto ao benzeno, pode desenvolver leucemia, que vai alterar, né, vai mexer com as células. Eu estou aqui na frente, né? E vai mexer aí com as células e transformar em uma célula cancerígena. Então, o benzeno aí é um perigo quando se fala em petróleo. Bem, então a resposta lá, por eliminação também, você não precisaria saber todas aquelas propriedades do petróleo, bastaria eliminar por cada frase que ele respondeu lá. Nessa questão aqui não, nessa questão você teria que saber do que está falando, né? Ele fala aqui, dá um enunciado bastante curto, mas ele pede que você analise a fórmula molecular e a nomenclatura de cada um desses compostos, e a fórmula bate com a sua fórmula. Então você vai ter que desenhar a estrutura de cada um e saber se a fórmula está correta. Então vamos para a letra A. Isopropil ciclopentano. A gente começa de trás para frente, a gente começa por aqui, né? Um ciclopentano, quer dizer que é um ciclo, uma cadeia fechada, e vai ter o propil. O propil, ele é aquele que tem 3 carbonos, só que vai ser iso, vai ser no meio, né? Então é um iso, quer dizer que o carbono do meio vai ser ligado ao carbono do ciclo. Então ele vai ter essa estrutura daqui, né? Só um H e esse aqui. Então ele tem essa estrutura aqui. Vamos ver se a fórmula dele bate com essa fórmula daqui, né? Isopropil ciclopentano, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6, 7, 8. Tem 8 átomos de carbono. Ok, aqui está correto. Agora vamos analisar cada um dos hidrogênios. Aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 1, 4, mais 3, 7. Aqui do lado de fora tem 7. A gente vai analisar cada um desses carbonos aqui para ver se tem o número 16. Esse daqui tem mais um hidrogênio, 8. Aqui tem 2, 9 e 10. Né? Aqui tem mais 2, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho aqui exatamente 16 átomos de hidrogênio. E isso aqui já é a nossa resposta, né? Já é a letra A, a resposta correta. Vamos analisar o 2,3-dimetilhexano. Eu começo desenhando de trás para frente o hexano, que são 6 átomos de carbono, né? 6 átomos. No 2 e no 3, eu vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3. Tem o metil. E agora a gente vai acrescentar os átomos de hidrogênio. Se você analisar somente a quantidade de carbono, já não bate, né? São 6 que ele dá a forma, mas na verdade são 8. Então aqui já está errado. Tá? Aí você completa com os átomos de hidrogênio. Tá? Cada um aqui vai ter a quantidade de hidrogênio para formar as 4 ligações. Então aqui vai ser H2, por isso que um é H2, por isso que um é H3, por isso que um é H. Depende da quantidade de ligações. O carbono tem que ter 4. Se ele está fazendo 2, ele precisa de 2 hidrogênios. Aqui foi errado por causa da quantidade de carbonos, que são 8 carbonos e não 6. E hidrogênio tem 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nem a quantidade de carbono, nem a quantidade de hidrogênio. Butino, né? Butino 2-metil. O butino 2 significa dizer que tem uma tripla ligação na ligação 2, né? Que é essa ligação aqui. E no 3, o carbono 3, que não tem aqui, o carbono 3 não existe. Ou seja, esse composto aqui não existe, né? Esse 3-metil seria 2-metil. Se você botar aqui como o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3, esse aqui seria o metil. Só que, na verdade, esse aqui é o 2, né? Então aqui não pode existir. São 5 átomos de carbono, tá certo? Agora vamos verificar se tem os hidrogênios corretos, né? Aqui tem 3, 6, 9 e a gente chega a 9, não a 8, tá? 2-etilpenteno 1, a gente começa desenhando um penteno, né? Penteno 1, penteno são 5, 4, 5. Vai ter uma dupla ligação na posição 1, que é essa daqui. Eu posso considerar essa aqui a 1. E o composto carbono 2 tem um etil, que é esse daqui, né? Esse composto está correto, né? Pode existir.
E ele não é a sequência maior, mas a sequência maior tem que englobar a dupla ligação. Então, a sequência seria essa mesmo. Então, vamos verificar a quantidade de carbonos, né? São 7, está correto. E vamos verificar a quantidade de hidrogênio. 2, 2. Esse aqui tem 2, esse aqui tem 3 e esse aqui tem 2. Então, seria 2, 2, 4, 7, 9... 7, 9, cadê? 7, 9, 11, 12, 12, 15, né? Aí, 2, 4, 7, 9, 11, 14, né? Seria 14 aqui, né? 13. Então, a gente chega na letra, deixa eu botar aqui, letra A. Letra A, que é a resposta correta para essa questão. E para encerrar, uma reação de adição. A reação de adição vai acontecer com dupla ligação e compostos cíclicos, dupla, tripla, saturações e compostos cíclicos. Composto que tenha forme um ciclo. Pode ter um composto com dupla ligação também ou tripla ligação. Então ele quer saber quando você reage um alceno, que tem uma dupla, com um halogênio, que no caso aqui é o BR, que é o bromo. Qual é o composto formado? Aí a gente tem que lembrar, né, memorizar como é que é essa reação. Você vai ter que memorizar como é a reação de adição. É a reação que vai acontecer entre um alceno. Normalmente vai ser um alceno e outros compostos. No caso aqui é o halogênio, que é o cloro, bromo e iodo. O flúor é muito improvável de acontecer, porque é bastante eletronegativo, e quer saber qual é o produto formado. As reações orgânicas de adição são aquelas que há uma quebra de ligação π entre carbonos de dupla ligação, formando duas novas ligações sigma. Então, uma dupla ou tripla vai ser quebrada para formar ligações simples. Isso ocorre porque os elétrons que eram compartilhados pelas duplas ligações passam a ser compartilhados com átomos de outros elementos adicionados à molécula. Portanto, esse tipo de reação ocorre com hidrocarbonetos insaturados e também cicloalcanos. Existem vários tipos de reações de adição e a halogenação é a principal dela, que é a adição de halogênios, são ligados ou adicionados à cadeia carbônica, formando ligações. No caso dessa reação, são produzidos dihalogênios. Então, são formados dois halogênios, dois átomos de halogênios no novo composto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse alceno, que vai ser muito parecido com aquele, e aqui está reagindo com cloro, né? Cloro 2. Essa reação vai acontecer e essa dupla vai desaparecer. Na reação de adição, a insaturação vai desaparecer. E no lugar dela vai ser adicionado um átomo de cloro e um outro átomo vai ser adicionado no outro carbono. E a dupla ligação vai desaparecer. Então, eu vou ter a formação de um halogênio. Então, a reação aqui que vai acontecer é entre um alceno, que no caso aqui é o eteno, né? O eteno, que é esse aqui, ó, C2 dupla, C2, CH2, vai reagir com bromo e a dupla vai desaparecer, ela tem que desaparecer e vai formar um novo composto, que é um composto que tem ligação simples e não mais a ligação dupla. Então, essa dupla desaparece porque você adiciona um bromo de um lado e outro bromo de outro lado. Então, você vai ter o dibromo, né? O dibromo etano, tá? A letra B está incorreto, a letra A está incorreto e a letra D está incorreto. Só sobra a letra C. Aqui, muito simples, só para a gente relembrar essa parte de reação de adição. Você vai adicionar a insaturação, tá? Então, a gente encerra essa parte aí de questões vestibulares e volta numa próxima aula sobre questões de vestibulares para revisar temas do Enem aí, tá? Até a próxima.